que é CLC, comandante em navios containers, né, full container, já há 7 anos, experiência também em heavy lift. A Vanessa Cunha, que é capitã de cabotagem, comandante em petroleiros, né, da Transpetro, e a Carla Barros, que é mestre fluvial de convés na Louis Dreyfus Company, e é formada também em sistemas navais, a primeira mulher a trabalhar embarcada na hidrovia Tietê-Paraná Sul. Um orgulho, né, e uma honra para mim estar aqui hoje fazendo parte desse quadro. Para começar a nossa conversa, algumas palavras a respeito, né, do nosso evento. Inicialmente, eu vou fazer um disclaimer, né, porque a gente não vai avaliar o evento em si, do Ever Given, sem os fatos e dados apropriados. Não é um acidente recente, então ainda vai ocorrer todo um processo de investigação, inquérito, né, do acidente, e isso não nos permite fazer uma avaliação correta e apropriada deste evento. Mas sim o que esse tipo de acidente marítimo pode trazer, né, de consequência, e o que a gente pode aprender e buscar melhorar nas nossas atividades, né, com o conhecimento, com a experiência que nós temos, para evitar que esse tipo de acidente ocorra nos nossos portos, né, em águas brasileiras. Esse evento, ele tomou uma proporção grande, né, por envolver um dos maiores navios do mundo, em um local que é super importante para a economia mundial, muito importante para a economia mundial, mas nós podemos relembrar também alguns outros, né, eventos, alguns outros acidentes que ocorreram. Todos devem se lembrar, e também teve muita repercussão, o caso do navio de cruzeiro Costa Concórdia, e deixou 32 mortos e 157 feridos, né, na costa da Itália, em 2012, em janeiro de 2012. Em outubro de 2015, o Aidar, aqui no Pará, com uma carga de 5 mil bois vivos, né, teve perda da carga, dano ao cais, poluição. Em setembro de 2019, o navio Ro-Ro Golden Ray, que também com 4.200 carros a bordo, né, encalhou e tombou e foi fatiado, foi cortado aos pedaços, uma super operação, né, de retirada do navio do local. E agora, mais recente, um petroleiro, o Acachio, nas Ilhas Maurício, em agosto de 2020, se partiu em 2 também, né, e vazou combustível para o mar, causando poluição também. Então, assim, parafraseando o autor do Arte Naval, que para nós marítimos e oficiais de náutica é quase uma bíblia para a nossa profissão, o comandante de mar e guerra Maurílio Fonseca: manobrar um navio é uma arte, e só se consegue manobrar bem à custa de muita prática no mar. E para manobrar bem, né, nós precisamos conhecer o nosso navio, os nossos equipamentos. Interessa ao comandante conhecer como o navio vai se comportar em determinadas situações e aprender a manobrar de acordo com o navio, né? Não querendo forçar, obrigar que o navio manobre como a gente quer. Não é dessa forma que funciona. Então, em outras palavras, estudar as qualidades de manobra do navio e procurar manobrar de acordo com as tendências dele, né, é muito importante para a nossa profissão. E eu tive algumas experiências a bordo, eu comandei embarcações PSV, de apoio, né, embarcações de apoio marítimo, e no meu primeiro embarque como comandante, em abril de 2015, fazem 6 anos, eu, na segunda manobra, saindo do Porto de Vitória, para quem conhece, depois que a gente passa a ponte saindo
A Boreste, que é à direita, tem pedra, e a Bombordo, que é à esquerda, tem um banco, né? A água mais rasa. E com PSV, sem rebocador, né? É uma embarcação menor, 80, 90 metros, com boa manobrabilidade. Eu estava com prático a bordo, mas eu perdi um dos propulsores. E nessa perda do propulsor, se eu não me engano foi de bombordo, a embarcação guinou fortemente para bombordo, para cima do banco. E foi muito rápido, assim, imediatamente o prático já chamou os rebocadores de apoio para dar auxílio, mas eu estava com os bow thrusters, né, os propulsores de Vante, ligados, e imediatamente também já acionei os bow thrusters e consegui retomar o controle da embarcação. Nós não tivemos um acidente, mas foi algo assim que, em questão de segundos, você tem que pensar e saber, né, o que fazer. Então, acontece tudo muito rápido. E outro evento que eu tive também, aqui entrando no Porto de Triunfo, antes de fazer uma curva, que são 90 graus, nessa curva tem algumas balsas atracadas, também assim, bem na esquina, bem na quina, e saindo do canal para Boreste, quando você está entrando, você também não tem água, né? E era um dia nublado, mas quando eu já estava chegando na posição de fazer a curva, já veio uma rajada de vento repentina, 30, 35 nós, e eu tive que segurar, né? Mantive o controle da embarcação, mas segurei a manobra, informando ao porto, e já pensando em como eu ia fazer para sair dali, se continuasse, se permanecesse, né? O que eu ia fazer para resolver. Mas foi algo também muito rápido, questão de minutos, o vento passou e eu pude realizar a manobra. Mas foi algo imprevisível, né? Não estava no radar. Então, assim, dito isso, né, contando um pouquinho dessa experiência e com essa fala inicial, eu gostaria de convidar para a conversa a nossa comandante Daisy, né, para também contar um pouco e falar um pouco sobre alguns aspectos técnicos que influenciam no governo dos navios. Por favor, Daisy, boa noite. Boa noite, pessoal. Comandante Daisy. Estou há 7 anos no comando de navio, tenho 19 anos de profissão. E eu vou começar falando um pouquinho sobre o que pode afetar o navio em áreas restritas, né? Deixa eu ver que está dando uma sonoridade aqui. Oi, tá dando para me escutar? Melhorou, Daisy. Tá. Acho que agora está melhor. O que pode afetar a gente em algumas situações, poderão afetar a gente em áreas restritas, né? Em primeiro lugar, o comandante no navio é como um maestro. A gente tem recursos à nossa disposição para manobrar o navio. A gente tem máquina, leme, ballast, thrust. Em certas situações temos rebocadores e o que mais influencia em situações como Evergreen, trazendo um pouquinho aqui para o nosso país, né, que a gente tem portos e com a globalização, a demanda de transporte de carga, a gente aumentou muito essa demanda. O transporte marítimo ele é responsável por 85% dessa movimentação de carga, seja de alimentação,
equipamento para indústria, peças, a gente transporta de tudo dentro de um navio. E uma parada dessa, como a gente viu nesse do canal de Suez, pode gerar um prejuízo muito grande. Então, ao longo do tempo, a gente foi trazendo algumas seguranças e também algumas obrigações. E começando pelas obrigações do comandante, como a Gisele bem falou aí na introdução, a gente é obrigado a ter uma noção de como se comporta o nosso navio em qualquer situação. Então, são várias coisas que podem influenciar para bem ou para mal uma manobra do navio dentro de uma área restrita. Começando com efeito do leme do propulsor. A gente, com a máquina, a gente consegue uma efetividade maior do leme. Então vamos só aumentar a máquina e está tudo bem. Não, por causa que ao mesmo tempo que a gente aumenta a máquina, melhora o leme, a gente piora em relação a estar numa área restrita, ter uma esteira que pode fazer com que essa esteira, vamos dizer assim, em termos leigos, batendo na costa, ela faça com que o navio, ela produza um efeito no navio de forma a ele girar para onde não devia. Então, você tem que saber essa proporcionalidade. No navio de container, a máquina ela é muito forte, né? Eu manobro muito ali em São Luís, por exemplo, que o pessoal está mais acostumado com granel, e a gente tem sempre que estar dando um pitaco nas manobras em relação à máquina. A força que a nossa máquina tem, às vezes os rebocadores ajudam a gente nesse processo para que a gente não perca o governo do navio por estar com a máquina por reduzir muito a máquina, mas também não chega a aumentar tanto a velocidade. Então, o rebocador já ajuda a gente. A gente tem as correntes de esteira, que a gente fala, que é aquela... quem trabalha em navio já sabe, mas para quem está com a gente e não tem muito conhecimento de navio, as correntes são aquilo que a gente deixa para trás. É tipo um caminho que o navio deixa para trás do navio. Quanto mais propulsão, mais corrente você deixa, e isso atingindo as bordas dos canais, podem fazer também com que o navio desestabilize. A gente tem o calado do navio, trim e a banda. Todo navio, para entrar no porto, para sair no porto, em água restrita, a gente tem que estar adriçado, que a gente chama, ele tem que estar por igual, né? E o calado no navio seria o que o navio tem abaixo da água. Quando esse calado é muito alto e a profundidade do canal tem uma certa restrição, há de se também levar em consideração a velocidade, devido ao efeito squelch que a gente fala. Porque toda vez que o navio avança, ele tem um afundamento que a gente chama, que ele afunda mais na água e ele pode tocar no fundo. Então, é outra preocupação que a gente tem que ter em áreas como o Rio Amazonas, que tem principalmente certas épocas do ano, como o segundo semestre, que são de seca, e se você encalhar num local ali de seca, vai acontecer o que aconteceu agora no canal de Suez, em termos de você simplesmente parar o comércio ali, daquela região, o transporte daquela região. E o Rio Amazonas, ele demanda muito material de fábrica, de peça, e parte de saúde também, para todas as regiões do nosso país. A gente vive num país continental que, de norte a sul, cada lugar tem as suas características. E se acontecer um encalhe na época de seca, é muito preocupante. E mais uma vez, a parte de a pequena largura de um canal também. O canal sendo pouco largo, ele também vai restringir a sua velocidade. Restringindo a sua velocidade, mais uma vez, restringe um pouco a efetividade do teu leme. Você precisa ter, então, o comandante do navio precisa ter todo esse aparato
para ele saber como manobrar e chegar ao porto de forma segura. Porque o prático ele entra com as características locais, as informações de características locais, ele é um, como a gente pode falar, um consultor do comandante, mas de forma nenhuma o comandante deixa de ter a responsabilidade sobre o que está acontecendo. Então, a gente demanda muito esse conhecimento do comandante. Então, quais são os personagens, no final das contas, os personagens dessa... Eu acho que a gente vai entrar no segundo episódio, na segunda coisa, então não vou falar, por enquanto, dos personagens. Mas vamos falar mais mesmo... Eu só queria deixar bem claro essas partes de influências. Porque, como a Gisele falou, você tem que... Um navio é uma máquina. Ele é afeito a dar problema. Ele vai dar problema, pode parar nas horas mais inusitadas possíveis, e você tem que saber como ele vai reagir, porque um navio não é um carro, né? Eu falo assim, quando eu vou falar sobre manobra, eu falo duas coisas quando eu estou explicando manobra para os meus pilotos, para os meus praticantes, que são os nossos alunos em navio, né? Primeiro, você não briga contra a natureza. Natureza, a gente tem que entender ela e corresponder de acordo com ela. Natureza, a gente não... se a maré está te girando para um lado, vai para aquele lado, vê como é que fica melhor o giro, mas não vai para o outro lado, por causa que você só vai conseguir piorar a tua situação. Tua máquina parou, não é um carro que parou. Você ainda tem uma velocidade, um incremento de velocidade que vai te fazer avançar muito, e esse avanço você pode aproveitar para fazer um fundeio, para girar para uma área mais segura, para se afastar de um perigo, se afastar de um navio. Então, esse caso que a gente teve do Evergreen, a gente, ao mesmo tempo que a gente sinaliza uma forte necessidade de repensar essa demanda que a gente tem alta, de aumentar, como a Gisele falou, esse navio é muito grande, muito grande. Eu, como comandante de contêineres, a gente tem uma superfície vélica em contêiner muito alta, não só pelo próprio navio, como pelos contêineres empilhados no convés, o que faz com que a gente fique muito suscetível quando tem qualquer demanda de vento, de maré. Então, há uma necessidade da gente sempre estar buscando. Hoje em dia, no Brasil, a gente já tem contêineres de 330 metros, né? A nossa Marinha do Brasil, bem posto, junto com os praticagens, elas têm feito um efetivo estudo. Eu já acompanhei vários estudos de longe, né? Não necessariamente internamente, mas de longe, conversando com os colegas, a Marinha do Brasil e as praticagens, elas têm sido bem efetivas no que é necessário para que a gente possa realmente receber esses navios maiores com essa capacidade, porque é uma demanda mundial, os navios estão ficando maiores, os navios estão ficando... Foi o que a globalização nos trouxe, e isso faz com que o Brasil ele seja um dos centros do mundo, sim, nessa parte de navegação, mas também de forma a trazer um pouquinho de segurança, porque com a Marinha do Brasil e a praticagem, a gente consegue estabelecer um estudo sério dessas manobras, do que pode dar errado, né? E também a necessidade de pôr mais alguns personagens nessa equação, tipo obrigatoriedade de rebocadores para certos tipos de navio, um navio de 330 metros, num porto como o Pecém, que tem muito vento, o navio tem uma superfície vélica alta, vamos botar 3 rebocadores. Vamos ter 2 práticos. É um custo maior? É um custo maior. Mas em consideração ao depois, quando você para um porto por uma semana, você tem que trabalhar com após acidente, o custo é mínimo.
em relação ao que pode acontecer com... eu acho que é o principal objetivo que as pessoas têm que ter quando demandam esse tipo de navio. Perfeito. A gente quer esse tipo de navio? Quer por causa que isso aí incrementa para o nosso país, traz recursos para o nosso país, faz com que a gente tenha uma relativa personalidade no mundo em relação a sistema portuário, mas a gente quer que tenha segurança também. A gente não quer um porto parado por uma semana, porque isso aí realmente é um custo altíssimo, atrapalha o nosso comércio mundial. Um navio parado uma semana atrapalha muito o comércio mundial, atrapalha os nossos clientes que estão esperando essa carga para produzir o material deles, tudo. Deise, então, eu obrigada. acho que, posto isso, eu tentei resumir assim os principais fatores, né? E também a importância do que é o conhecimento que a gente tem que ter. Aí, mais tarde, a gente fala sobre os personagens, você já deu uma aula. Os principais atores nessa equação. Você já deu uma aula aqui para gente, maravilhosa, muito bom. E, assim, a gente tem ouvido falar, né, entre os fatores de influência e os efeitos, somente em bulk cushion e bank suction effect, né, os efeitos de banco e da proa ser atraída, né, para o lado do canal. A gente acabou de ver na fala da comandante Daisy que uma manobra, uma navegação em águas restritas é muito mais do que isso, né? Então, eu gostaria de chamar para participar também dessa conversa, trazer um pouquinho mais, uma visão diferente, uma experiência diferente, a comandante Vanessa Cunha. Por favor, Vanessa, a fala é sua. Boa noite. Complementando aí a fala da comandante Daisy, ela colocou vários pontos, né? E complementando o que você começou a introduzir, né, que é o bulk cushion e o bank suction, aportuguesando isso daí, para quem não conhece, seriam as interações, né? As interações que o navio faz com o lugar onde ele está. Quanto mais próximo eu navego de uma margem de um canal ou de uma aproximação de um pier, quando eu vou atracar, existe esse efeito, né? Conforme você vai navegando, o navio está vindo, né? Se aproximando da margem. Quando ele vai se aproximando com a velocidade que ele está, acontece um efeito aqui na lateral do casco do navio que faz com que a água passe com mais velocidade. Ela passando com mais velocidade aqui, ela vai gerar várias forças de interação com a margem ou com o pier, e essas forças vão fazer com que a proa do navio, que é a parte da frente, ela se afaste do canal, e a parte da popa, que é a parte de trás, ela se aproxima do canal. Então, o navio está vindo aqui, ele gira. E nessa dele girar, acontece o que aconteceu lá com o nosso amiguinho que atravessou o canal. É uma coisa comum de acontecer, acontece com qualquer navio, e para evitar esse efeito, você vai ter que adequar a aproximação do navio, a velocidade com que ele se aproxima de um terminal ou que ele passa por uma margem. Você fazendo essa redução de velocidade, você diminui essa interação e esse risco. Não só também numa aproximação, isso acontece no cruzamento de navios, vamos supor que a gente está navegando num canal, eu estou indo para o norte, o navio vindo do sul. Conforme a gente se aproxima um do outro, você tem que diminuir essa velocidade, porque se você não diminuir, os navios podem colar, né? São os efeitos que acontecem. Eu vi muito isso naqueles canais da Argentina, aqueles canais que vão ali para a área de Buenos Aires, São Lourenço, ali para o sul, os canais são bem estreitos. Então, os práticos até combinavam, né, essa aproximação, eles vinham, como a gente fala, roda a roda, né, que é um de bico para o outro, né, e tinha um certo momento que os dois guinavam do lado direito, né, para Boreste, para passar, e depois os dois guinavam para Bambordo, para poder não ter esse efeito de interação. Né? Então, em rios estreitos, isso é muito comum. Então, tem que ter essa atenção com
a navegação, principalmente com o efeito da velocidade. Não só a velocidade faz esse efeito de aproximação da margem, como também do afundamento, né, que a comandante Daisy falou. Quanto mais rápido eu navego, mais o navio afunda. Então, se eu estou num lugar raso, eu tenho que diminuir a minha velocidade, porque senão eu encalho, eu toco no fundo. Quanto mais raso, quanto menos água embaixo, 1 metro, 2 metros, mais devagar você tem que passar. Um exemplo disso é a nossa Barra Norte do Amazonas. Eu já passei lá milhares de vezes, sempre tive medo de encalhar ali, porque ali é hiper perigoso, os bancos se movimentam o tempo inteiro, e você tem que calcular a maré para você passar na maior maré, para você não ter risco de encalhar ali. E se você encalhar ali, dependendo da época do ano, muito difícil de sair, porque a maré não varia, você fica ali. Teve um navio que encalhou recentemente na entrada de São Luís, se não me engano. Também ele ficou um bom tempo ali encalhado, justamente por causa desses bancos, né? É uma navegação de mestre ali, tem que ter uma equipe de praticagem para sempre verificar a batimetria do local. Batimetria é o quê? É o estudo da profundidade do local. Eles vêm com sondas e vão detectando a profundidade em toda a época do ano, porque hoje você pode passar num lugar, passar 2 meses ali e aparecer uma ilha, né? E você não pode passar por ali. Então, os comandantes, quando vão, eles sempre têm um costume, eu cansei de fazer isso, de perguntar para um que passou ali semana passada, para saber o que mudou, você passou por onde? Então, é meio uma coisa de mestre, né? Você entra em contato com a agência do porto uma semana antes para saber por onde o pessoal está passando. É uma coisa que tem que ser bem estudada e bem minuciosa. É quase uma navegação às cegas, né? Em algumas áreas, sim. Então, aí complementando o que a comandante Daisy falou, se você encalha, né, num lugar de muito tráfego, por exemplo, o nosso Porto de Santos, que é o maior da América Latina, você compromete uma logística de muitos navios, porque dali você manda para fora do país açúcar, você manda suco de laranja, né? Você recebe vários contêineres, automóveis, muita coisa. Imagina, quando eu vi a situação do Evergiven, eu pensei muito em Santos, porque eu já fui muito lá. Ali em Santos, você consegue atracar simultaneamente aí por volta de 60 a 70 navios, entre contêineres, carga geral, petroleiros. Eu já carreguei cargas ali importantíssimas, como gasolina de aviação. Aí imagina, tá, o pessoal precisando de gasolina de aviação e um Cristo me encalha no meio do canal. Você para o país. Você para o país, porque o Santos é responsável por 25% da logística do Brasil. Então, você vai ter falta de gasolina nos portos, nos postos. Daqui a pouco está todo mundo reclamando que não tem gasolina, que o preço aumentou e não chegou meu carro, que está preso no navio não sei da onde, entendeu? As fábricas param, falta de material, de matéria-prima, de tudo. Então, e a dificuldade, né, para elaborar o plano de retirada, dependendo, né, do tipo de evento, de acidente, e a poluição, né, também, que pode causar. Com certeza. Bom, Vanessa, muito obrigada, excelente também. Eu gostaria de chamar agora, aproveitando que você falou um pouco sobre rios, né, a nossa mestre fluvial de Convés, a Carla Barros, para falar um pouco para a gente sobre essas vias interiores navegáveis, né, sobre a experiência dela. Por favor, Carla. Boa noite, meninas. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, as meninas, as comandantes estão falando agora sobre o marítimo, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha área, que é os rios interiores, fluviais. Não muda muita coisa, né? Assim, na navegação, vou começar falando um pouco do efeito de Leme, e aqui a gente fala de dar o desconto do vento, né? Dar o desconto do vento dependendo da intensidade do vento, né? Por exemplo, eu vou fazer igual a Vanessa, que eu gosto de dar exemplos. A embarcação, quando o leme está zerado, se o vento tiver, por exemplo, de bom bordo,
para boreste, ela tem a tendência de cair a proa. Então, a gente tem que dar esse desconto do vento para o barco se manter dentro do canal, né? Então, conforme o vento vai batendo na proa, jogando ela para boreste, a gente tem que ir dando grau com o leme a bom bordo, para ele poder se manter alinhado. Aí, dependendo da intensidade do vento, 5, 10, 20, até 30 graus, a gente tem que dar leme mesmo, principalmente em casos que a gente vai fazer a eclusagem, né, ou passar por uma ponte. Aqui na nossa região, o vento é o que mais preocupa a nossa navegação, né, porque é o vento que desloca a embarcação do lugar. Na hora de colocar a proa dentro da eclusa, né, a boca da embarcação tem 10,60 metros. A boca da eclusa tem 11,50 metros. Então, tem que ser uma coisa bem, assim, entra bem certinho, para você não levar a eclusa embora, entendeu? É bem justo. E falando do efeito do leme, eu fiz várias anotações aqui. E você falou na nossa conversa preparatória também sobre a diferença, né, do efeito na embarcação carregada e na embarcação leve. Geralmente aqui, ai, meu cachorro está revoltado, vocês estão ouvindo? Tá dando para ouvir ele? Ouviu. Oh, meu Deus. Amor. Continua. Então, a embarcação carregada, o vento não influencia tanto, né? É mais quando a embarcação está vazia, que a gente está ali com calado de 0,60. A embarcação vazia, ela se desloca muito mais fácil, né? A embarcação carregada com 5.000 toneladas, é difícil o vento tirar ela da posição, né? Mas no nosso trecho, a rota ela é toda balizada. E a balização dela é feita com boias. Então, a nossa preocupação aqui na navegação é passar por cima das boias. E quando alguém passa em cima da boia, você fica super famoso aqui, sabe? Olha lá, a boia da Carla. A boia que a Carla passou em cima. Aquela boia depois da ponte e tal, foi a Carla que passou em cima. É a boia da Carla. Ótimo. É tipo assim. Muito bom. Então, sobre os efeitos dos propulsores, a curva de giro, ela se dá justamente pelo desconto do vento, porque a gente tem que dar o desconto do vento. Só que quando a nossa proa cai para boreste, por exemplo, a nossa ré, a tendência dela é vir a bombordo, né? Ou se a proa cai para bombordo, a ré, a tendência dela é se deslocar para o contrário. Ele faz esse giro, né? Então, a gente tem que dar esse desconto, saber dar o desconto do vento corretamente para... O abatimento que o vento causa, não? Exatamente, para evitar uma colisão, né? Que é o efeito crash stop. Eu até decorei, eu nem sabia que se chamava crash stop. Eu fui descobrir depois que eu li o Drive. Bom, mas indo um pouquinho para o assunto, entrando aí na segunda parte, né, da nossa conversa, eu vou continuar com você, Carla, que a gente falou bastante já sobre as questões técnicas, né? Mas na nossa conversa preparatória, você falou um pouco sobre a questão do excesso de confiança, né? E agora acho que cabe a gente entrar um pouco também no aspecto humano, né? E planejamento de manobra e navegação, que a gente já tocou em alguns pontos, mas nada como a prevenção, né? Um oficial prevenido, um mestre fluvial, né, prevenido, mesmo com muita prática, a gente precisa começar a manobra, pensar na manobra com antecedência. Sim. Né? Então, e se preparar, se planejar de acordo com o seu navio, com a situação, né, que apresenta e com a manobra que a gente pretende realizar. Então, a partir daí, conta para a gente um pouquinho sobre
o que você falou na nossa conversa preparatória? Então, como as meninas mesmo falaram no início, o comandante, né, em si do navio precisa conhecer o seu navio para saber o material, os recursos que ele tem para trabalhar, né? Por exemplo, eu tô com o motor só, meu motor de bombordo parou, o meu leme de flanco não está funcionando, então o comandante, antes de começar uma manobra, ele já tem que ter essa antecipação, né? Fazer uma uma análise de risco, digamos assim, né? Uma análise de risco para poder saber se aquela manobra é segura ou não. Por quê? Aí é onde entra o excesso de confiança. Não adianta ser muito confiante se o navio ele está apresentando falhas, porque os navios eles são máquinas, né? Que às vezes dá falha. Então, às vezes vai, por exemplo, fazer uma eclusagem com um vento muito forte, confiante de que vai dar tudo certo. E quando chega na porta da câmara da eclusa, perde um dos motores. Ele não estava contando com isso, né? Mas por quê? Por causa do excesso de confiança. Só que não adianta você ter excesso de confiança e contar com a sorte, entendeu? Porque a gente corre o risco. Aqui a nossa navegação é imprevisível, porque a gente depende das situações climáticas. Então, é imprevisível a hora que vai vir um vento forte, ou uma vazão, ou uma corredeira. Então, esse excesso de confiança pode acabar trazendo tirando a segurança mesmo do pessoal a bordo, da embarcação. A empresa aqui que a gente trabalha, ela preza muito a segurança, né? A gente tem a pressa da carga. Travou? Travou. Carro travou. Só a imagem. Bom, o áudio tá... Eu não tô ouvindo, não. Agora voltou. Voltou? Voltou. O meu tá travado aqui. Bom, eu acho que já foi uma fala bem impactante. Segurança, né? A preparação, planejamento é extremamente importante. O excesso de confiança é um fator ruim, né, para a nossa atividade. A gente precisa estar sempre atento aos riscos e às mudanças. Cada dia é um dia, cada manobra é uma manobra. E a Deise eu convido agora de novo para voltar à conversa, né? A Deise já estava querendo antecipar um pouco essa parte, então, Deise, fica à vontade. É porque eu acho que é um dos fatores que mais impactam, é o treinamento, é o fator humano. Infelizmente, se a gente for pensar nos últimos acidentes, investigações, a gente teve muita causa relativa ao fator humano e acaba que a gente é bom que as pessoas entendam. Tá com eco a sua fala, Deise. Tirei agora. Vocês ainda estão me escutando? Sim, tá bom. Então, é bom que as pessoas entendam que num navio, cada um tem seu papel. Como eu disse, o comandante é um maestro, que ele tem vários recursos à disposição dele, incluindo recursos humanos. E ele é o responsável, a gente é responsável pelo treinamento dessas pessoas. Num navio, durante uma manobra, em situações restritas, por exemplo, a gente tem o comandante no passa-disso, verificando tudo o que está acontecendo, inclusive atitudes do prático, como está se comportando o navio, o que está acontecendo naquele horário. A gente tem o prático em si, que cada porto tem o seu prático. Para quem não é de navio, é bom explicar, cada porto tem um prático, que ele detém o conhecimento profundo daquele local em termos de profundidade, canal, natureza. Ele que dá esse suporte para a gente, comandante, né? A gente conhece o navio, mas o local em si, embora a gente tenha
a gente tenha que estudar antes de demandar um porto, o prático ele traz essas informações também para a gente. A gente tem um oficial de serviço que quando o comandante e o prático estão ali no passadiço, o oficial de serviço de navegação ele não deixa de ter a sua responsabilidade também. Ele é responsável por ficar verificando se o navio está em posição, está fazendo navegação adequada, se tem algum perigo à navegação por perto, para ficar informando também o comandante. A gente tem o marinheiro do leme, porque o leme precisa estar no manual. O leme ele pode atuar tanto de forma automática quanto de forma manual. Em navegação em área restrita, ele fica no manual para que seja mais rápida, a gente reaja de forma mais rápida às situações que vão acontecendo, como um barquinho atravessar a proa de navio e várias outras coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. A gente tem o pessoal da máquina, que fica de stand-by na praça de máquinas, para qualquer emergência em relação a parou a máquina, MCA, os geradores que gerem a energia do navio e fazem com que, como a gente estava falando antes de começar, é o coração, é o que ajuda a gente a gerir tudo lá no navio, é o que fornece energia para todos os nossos maquinários. E um fator também importante é o mestre na proa, para que em último caso, como eu disse, um navio quando para num canal de águas restritas, a gente pode recorrer a fundear o navio, que é jogar o ferro, né, e deixar ele parado por um tempo até que a gente possa resolver a situação no navio. Escolher um lugar seguro e poder fundear esse navio. Então, daí a importância da gente ter esse treinamento muito bom desses tripulantes, porque em navio a gente só conta com a gente mesmo, na hora da emergência é um piscar de olho, não tem muito tempo, você que vai estar ali, todo mundo está só esperando as suas ordens, sua demanda, para que a gente possa resolver o problema, porque, como eu disse, navio é uma máquina, está passível de acontecer, e resolver o problema de forma o mais rápido possível, com o menor impacto possível, não só para a navegação, porque o navio, quando ele encalha, ele cria ao redor dele, além do problema em si, dele fechar um canal, ele cria ao redor dele poças, vai se juntando areia, né? Vamos explicar assim de forma leiga, vai se juntando a areia ao redor dele e acaba que a profundidade daquele local vai diminuindo e você depois vai ter que fazer de qualquer forma uma dragagem. Sim. Então você tem que pensar no menor impacto possível que você possa constituir. Que, lógico, tem as situações que você encalha de forma... A gente tem ainda as situações que você encalha de forma proposital, como foi o caso do Stella, na saída de São Luís, que o comandante encalhou para que desse tempo de toda a tripulação abandonar o navio, já que o navio não tinha mais como se manter flutuando. Então, ele encalhou de forma proposital, totalmente fora do canal. Foi uma situação que realmente o impacto foi muito pequeno e a nossa Marinha do Brasil conduziu isso muito bem. Tanto é que em 1 mês e meio o navio já estava no meio do mar, né? Já estava no fundo do mar, sem nenhum impacto à natureza, com todos os tripulantes tendo sobrevivido. Mas imagina os segundos que o comandante teve para tomar aquela decisão de encalhar o navio, fazer a melhor, fazer a melhor ação. Ele tem uma é muito rápido que ele afunda, né? Devido ao tipo de carga que ele carrega, ele é muito fácil, ele é muito rápido que ele afunda depois que ele abre um buraco no casco dele. Obrigada, então, Daisy. Desculpa interromper. A gente ter na cabeça que sempre
você não pode pensar, eu já sei, eu já sou safra. Eu tenho 19 anos de profissão, 7 anos de comando, e eu aprendo todas as vezes que eu embarco. Eu sempre faço questão de trocar de navio, de aprender coisas novas. Eu trabalho numa empresa que, graças a Deus, nunca me viu como mulher, né? Me viu como profissional e me ofereceu sempre muitos desafios que fizeram eu chegar hoje em dia ao ponto de ser uma pessoa que me preocupa muito. Cada manobra minha é com preocupação, cada coisa que eu vou fazer é discernindo, tentando sempre não levar para o lado de que a gente precise, como é que eu posso falar? Eu já sei muito, mas há um espaço grande. A humildade, né? Manter a humildade. Eu posso controlar e o que eu não sei e não posso controlar. Então, eu tento usar sempre isso quando eu vou manobrar, quando eu vou ensinar e também quando eu vou... Essa importância é muito grande, muito grande. Tripulação treinada é a melhor coisa que você pode ter. Deise, obrigada, Deise. Obrigada. Como eu disse, às vezes eu me coloco como maestro, às vezes eu me coloco como um técnico. Deise, futebol, desculpa te cortar. A decisão é minha, mas eu preciso dos meus tripulantes treinados, aptos. Eu preciso da minha máquina, eu preciso do meu mestre, eu preciso do meu marinheiro. Deise, desculpa eu tenho que te cortar. Tá maravilhoso, eu adoro escutar você. É uma pessoa assim, com muita experiência, tem muito que compartilhar, mas infelizmente a gente tem pouquíssimo tempo agora para finalizar antes das perguntas, né? Para responder algumas perguntas, ao menos. Eu queria só ouvir a Vanessa, rapidamente, Vanessa, sobre essa questão humana nos eventos, nos acidentes. Por favor, uma breve fala. O fator humano influencia, eu acho que é o que mais influencia, né, em qualquer situação. Você tem a situação de estresse a bordo, você tem a questão psicológica, familiar, né, porque não são máquinas que estão embarcadas, né, são pessoas. Então, às vezes acontece que naquele dia você recebeu uma informação de casa, você não está bem, ou então você não dormiu bem, que a gente, navio não para, o navio é 24 horas. A gente não para, deu 5 horas da tarde, tchau, tchau, deixa o navio sozinho aí, vamos descansar. Não é assim. Então, pela logística, né, a demanda, que é muito grande, né, você entra no porto, sai no outro porto, você tem as programações para cumprir, então, às vezes, esse tempinho de descanso fica meio comprometido. Então, você tem o cansaço, o estresse, as distrações, que hoje em dia, distração, WhatsApp em navio é uma praga, a praga do WhatsApp. Às vezes, você está na manobra, está lá o piloto lá no canto do WhatsApp, e não sei quem está no Instagram, vai lá na asa do passadiço tirar foto para mandar para a namorada. Então, você tem que ter essas coisas, né, bem seguras a bordo. Você tem que mitigar ao máximo essas situações, né? Tem a situação de que eu já vi muito comandantes extremamente experientes passar por situações pelo excesso de confiança. Eu já passei nesse lugar aqui 50 mil vezes, receita de bolo, mas as manobras não são iguais. Eu passei aqui hoje, tinha um navio aqui, outro ali, amanhã não está mais assim. Navio não fica todo mundo parado, tem os pescadores que passam na sua proa, né? Uma boia que saiu do lugar, entendeu? Ou uma coisa que surgiu no fundo. Então, são muitas e muitas variáveis. Então, excesso de experiência não evita acidente. Sim. Não evita acidente. Todos somos suscetíveis a acidentes. Então, o que você tem que fazer para diminuir o risco? Planejar sua manobra, entrar e sair do porto sempre com tudo planejado. Eu vou passar por aqui, eu vou sair por ali. Se aqui no meio do caminho aconteceu alguma coisa, para onde eu vou? Eu vou para cá. Se a minha máquina parar, porque máquina para, gente, e para nas piores situações. Quando eu estou com o navio passando aqui pertinho, o navio apaga. Parece até sacanagem. Mas assim, o navio nunca apaga no meio do oceano. Nunca parei com o navio no meio do mar.
É sempre em situações que não é para Nos piores momentos, né? isso. Então, nessa hora é que o comandante tem que ter a calma para pensar o que ele vai fazer. Tem que pensar rápido. Porque Estar descansado, eu já estou né? ali. Isso, então. Estar descansado, porque a fadiga acontece. altera completamente Isso. o nosso Estado estado. psicológico, tudo altera. Então, são muitas situações. Por isso que a gente não pode analisar o que aconteceu com a Evergreen. Pode ter acontecido um monte de coisa. Pode ter sido vento, pode ter sido cansaço, o prático pode ter errado a manobra, o leme pode ter dado fora, a máquina pode ter parado, e aí? Então, quando acontece a situação, o que você tem que fazer? Tentar amenizar o problema. Tentar amenizar o risco. Poluição ambiental, que para mim, petroleiro, eu digo que eu navego numa bomba ambulante. Eu vivo numa bomba, uma bombinha, que se você não tiver cuidado, ela explode. Bom, vamos continuar. Eu já vou entrar nas perguntas aqui, porque eu já vi que tem uma pergunta da Isabelle Soares sobre o aspecto humano. Ela gostaria de perguntar sobre a relevância da comunicação clara entre comandante e prático em áreas restritas, visto que é uma manobra de precisão onde qualquer discrepância pode causar um acidente. Aproveitando você, Vanessa, é contigo. Tá. Um dos problemas que acontecem, principalmente no exterior, falha de comunicação, idioma, né? Por isso que você tem que treinar a sua guarnição, principalmente os marinheiros de conversa que não entendem, às vezes, o que o prático falou. Então, você tem que ter sempre uma pessoa para ficar de olho no que o prático fala e o que o marinheiro faz. Porque, às vezes, o comandante está em atenção no negócio aqui, o prático deu uma ordem e o marinheiro fez totalmente o contrário. Então, a comunicação é extremamente importante. As ordens têm que ser claras e entendidas. Por isso que a gente fica que nem doido no passar disso. Um fala, 30 boreste, aí eu, 30 boreste, 30 boreste, 30 boreste. Todo mundo repete. Tem que falar, repetir, depois que executar, repetir novamente. Então, a comunicação é a coisa mais essencial importante na hora da manobra. Todo mundo tem que entender o que está sendo feito e o que está sendo pedido. Bom, ótimo. Vamos lá, uma pergunta da Ana Clara, quer saber se a comandante precisa ter uma qualificação específica para navegar em água restrita, em área restrita. Quem responde essa? Carla, Carla, levantou a mão, vamos lá, Carla. Estão me ouvindo? Sim. Qualificação, não acredito que uma qualificação, e sim uma experiência, trazendo aqui para o interior, porque tem lugares, igual a Vanessa mesmo falou, tem dia que você vai passar lá, tem 2 navios, quando você voltar vai estar diferente. Então, não é uma questão de ter a certificação, mas sim de conhecer o local, conhecer o trecho, né, e saber por onde você pode passar, onde você não pode, lugar que são mais rasos, lugar onde tem lugar que tem pedra. Então, aqui, no nosso caso aqui, conta muito a experiência do comandante, né? E o treinamento, né? E o treinamento também. A gente teve um caso aqui, ano passado foi o ano que começou a contratar mulheres aqui na nossa hidrovia, que a gente não tinha, e foi contratado uma piloto. Ela é segunda oficial de náutica, ela veio para cá, porém, para ela conseguir pilotar, ela é ótima, mas ela precisava conhecer um pouco mais do trecho. Então, ela não poderia ainda ficar sozinha, né, no comando, porque ela ainda tinha lugares que ela não conhecia, porque ela veio de outro estado, ela nunca tinha navegado aqui. Então, não é simplesmente ter a certificação, é conhecer também o lugar que você vai navegar. Exato. Obrigada, Carla, pela resposta. Uma pergunta agora da Neuziane Carrara. Durante uma navegação... Durante uma situação de encalhe em águas restritas, quais as primeiras medidas que a comandante deve tomar como resposta a essa situação de emergência? Deise, quer responder para a gente? Uma das primeiras coisas que a gente
Daisy travou. Oi, tá dando para me escutar? Agora voltou. Tá. Uma das primeiras coisas que a gente verifica é em relação a se houve algum impacto no navio. Então, a gente faz a medição de todos os tanques de lastro, de combustível, de bunker, para saber se houve alguma avaria de casco que tenha demandado perda na estabilidade do navio. Aí depois, posteriormente, a gente começa a fazer sondas ao redor do navio, sondagens ao redor do navio, para saber como a gente encalhou, porque às vezes geralmente quando a gente está em águas restritas, por a gente estar com uma velocidade menor, a gente não consegue, como é que eu posso falar, avançar muito para a terra, avançar muito em um banco. Então, a gente vai verificando onde é que o navio está encalhado, se ele ficou encalhado pela proa, pela popa, até onde ele ficou encalhado, para saber, às vezes você só colocou um pouco a proa no banco e você consegue só dar a máquina ré e sair dali. Ou então, como foi no caso do Evergreen, que aí já ficou atravessado, totalmente parado e já teve que ter mais outros tipos de recursos. Então, primeiro você verifica como está a estabilidade do navio, se você não vai perder estabilidade com relação a se teve alguma avaria no casco, e depois verifica como o seu navio está encalhado. E a partir daí começam as comunicações com a empresa, com as autoridades, porque você tem que também comunicar às autoridades do que aconteceu, para que todos os acidentes têm que ser investigados para que não se repitam, não voltem a acontecer. Ótimo, maravilha. Gente, estamos já nos encaminhando para o final do evento. Tem mais uma pergunta aqui da Suelen. A pergunta é: corre o risco de tudo ficar mais caro por causa desse encalhamento? Suelen, eu vou te pedir perdão, mas eu vou deixar essa pergunta para quando você assistir os próximos eventos da Wista. Né? Na próxima semana, no dia 12/4, nós vamos ter também às 19 horas o encalhe no Suez, as implicações jurídicas no Ever Given e nos players afetados, sendo moderado pela nossa querida Flávia Mello, onde participarão como palestrantes a Fabiana Martins e Beatriz Galotti. Então, eu peço desculpas, tá, Suelen, mas vou deixar essa resposta no ar para os próximos eventos. E para a gente encerrar essa noite maravilhosa, uma honra estar aqui com vocês, e nós, como Marítimas, Fluviária, comandantes, mulheres, não podemos deixar de tocar no assunto que foi o caso da capitã egípcia falsamente acusada pelo bloqueio do canal. Infelizmente e lamentavelmente, nós temos ainda esse tipo de situação, esse tipo de desafio para vencer, contra os preconceitos. Essa capitã egípcia, ela não estava a bordo do navio, ela estava em um outro navio, em um outro local, mas, enfim, de alguma forma foi envolvida nesse evento com talvez com o propósito de menosprezar a presença das mulheres a bordo. Ela, de um país que tem uma cultura diferente, e enfim, é bem complicado para mim. Eu, graças a Deus, até hoje, poucas vezes eu tive que encarar de frente preconceito a bordo ou pela profissão, mas ainda, infelizmente, é um problema que nós vemos muito frequente. Então, fica aqui
último tópico para a gente encerrar, sendo auísta, né, e trabalhando em prol da participação e da equidade das mulheres no mercado de trabalho, de shipping, trading, né, e portuário também, é um ponto a se falar. Então, gente, eu agradeço imensamente a presença de todos que nos assistiram, especial agradecimento às queridas colegas palestrantes, Deise, Vanessa, Carla, muitíssimo obrigada Obrigada, foi um prazer. Por esse evento. E, assim, palavrinhas curtas, uma frase para encerrar. Vanessa. Vai encerrar? Me pegou de surpresa. Bom, a navegação é uma arte e você cada dia aprimora mais seus conhecimentos e aplica de forma a navegar sempre com segurança. Ótimo. Carla? Lugar de mulher é onde ela quiser estar. Essa é a minha frase. Maravilha. Vou tatuar ela. Deise? Pessoal, só agradecer esse espaço importantíssimo, a gente está discutindo nesse nível, esse tipo de coisa. A gente, hoje em dia, encara desafios com relação à modernidade, a gente tem recebido muita tecnologia a bordo, a gente está aumentando os navios, está aumentando demanda, e é uma profissão maravilhosa, mas que tem que ser levada muito a sério, porque o prejuízo é muito grande, seja para o meio ambiente, seja de negócios ou até vidas humanas sendo perdidas. Com certeza, maravilha. Bom, então com essa mensagem final, né, de que a gente precisa ter realmente uma consciência de segurança, uma cultura generativa, né, em prol da segurança, conhecimento, treinamento, planejamento, avaliação de riscos, tudo isso é extremamente importante quando a gente fala, né, e estão sempre postos nos relatórios de investigação de acidente que a gente já leu e já tem disponíveis, né? E com isso eu encerro aqui a minha fala. Presidente Flávia Maia, gostaria de despedir. Claro, não podia perder essa oportunidade de agradecer a cada uma de vocês, Vanessa, Deise, Carla, Gisele, né, vocês foram fenomenais. Eu sou uma advogada da navegação, então quando chega na parte técnica da navegação, eu sou bem leiga e fico encantada, fico absolutamente encantada, e amei ter um pouquinho da visão, né, do que significa estar à frente de uma máquina da dimensão de um navio, né, de um container ou de um graneleiro, enfim, com cargas muitas vezes perigosas ou cargas valiosas que, independentemente do valor agregado, possivelmente são fundamentais para a nossa economia. É uma grande responsabilidade e é muito inspirador ver essas mulheres aqui que tomam essa tarefa, né, e esse desafio de forma tão brilhante e com tanto conhecimento, né, e com tanta técnica enfim, com o foco em segurança, né, que eu acho que um pouco aqui o tom do nosso, né, que passa por trás aqui da nossa conversa. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada novamente a todo mundo aqui que continuou conosco do início ao fim. Foi incrível aqui a presença que a gente teve. Eu gostaria de pedir para quem puder, quem tiver disponibilidade, abrir rapidamente a sua câmera, só para a gente poder tirar aqui um registro do nosso evento, né, que infelizmente online a gente tem que ter aqui os quadradinhos, né, a gente não consegue reunir na frente do palco. Hanna, você consegue fazer aqui o nosso clique? 3, 2, 1. Todo mundo sorrindo. Segura, mais uma. Pronto. Perfeito, gente.
muitíssimo obrigada. E é isso, até a próxima. Como a Gisele comentou, a gente vai ter uma série de eventos girando em torno desse tema, não necessariamente analisando o acidente, mas as circunstâncias, né, e os desafios em torno desse tipo de situação. Então, a gente espera vocês no próximo. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, se cuidem, fiquem em paz. Obrigada, galera. Meninas, Boa muito noite. obrigada. Parabéns. Foi um prazer. Excelente. Tchau, foi Tchau, ótimo. gente. Um beijo. Parabéns.